A paz do Senhor Jesus, bom dia. Como é bom nós podermos ter a oportunidade de meditar na palavra do Senhor. E eu quero deixar aqui um texto que vai chamar a sua atenção, que é Gênesis capítulo 25, versículo 14, que diz: Mismá, Dumá e Massá. Espero que você tenha ficado curioso com esses nomes. Você sabe que nomes para Deus é muito importante. Muitas vezes Deus mudou nomes para adequar a essas pessoas aos seus propósitos. Por exemplo, Abrão, que chamou-se Abraão por Deus, Sarai, que se tornou Sara, Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. E outras vezes Deus indicou o nome que seria dado a determinadas pessoas para cumprimento do seu propósito. Por exemplo, Isaac no Antigo Testamento, João no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus, Jesus. E esta valorização do nome se tornou costume, então, do povo judaico. Eles assimilaram esta importância de Deus. O nome não era escolhido por acaso ou porque eles achavam bonito. Eles ligavam, então, os fatos, promessas, circunstâncias ao nome dos seus filhos. E aqui, nesse texto que eu li, o escritor Moisés registrou 3 nomes: Mismá, Dumá e Massá. O que chama a atenção do registro é o significado e a ordem que Deus inspirou Moisés em colocar esses nomes. Porque o significado nesta ordem desses nomes significa ouvir, ficar em silêncio, suportar. Mismá, ouvir, Dumá, ficar em silêncio, Massá, suportar. Ou seja, ao ler esse texto com esses nomes nesta língua original, nós temos a indicação de uma postura adequada a ser assumida por todos nós: ouvir, ficar em silêncio e suportar. E é pelo mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés, que também inspirou Tiago, que ele escreve exatamente esta mesma ordem de postura na sua carta, capítulo de número 1, versículo 19, que nos diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não é interessante, queridos, que a mensagem de Tiago tem exatamente esse mesmo teor destes nomes que foram ditos por Moisés no Antigo Testamento? Tiago estava escrevendo aos cristãos judeus dispersos que eram perseguidos e mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. E a sua mensagem logo de início é que fossem pacientes nesse processo de tribulação. E ele afirma no capítulo 1, versículo 12, que depois de serem aprovados, receberia a coroa da vida pelo Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega então neste versículo 19, ele começa a falar da prática da palavra de Deus. E diz exatamente a mesma mensagem da ordem daqueles 3 nomes de Gênesis: que sejamos prontos para ouvir, que sejamos tardios em falar e que sejamos tardios em nos irarmos, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Veja que Tiago escreveu a pessoas que estavam sofrendo coisas que nós nem mesmo pensamos em sofrer pelo Evangelho, o que nos desafia a termos a mesma postura nas mínimas questões da vida, em relacionamentos, ouvir, tardio em falar, não nos irarmos, em situações adversas, em frustrações, que esse mesmo texto precisa fazer sentido para nós. Sejamos prontos para ouvir, tardios em falar, tardios em nos irarmos. Que Deus nos ajude, queridos, que o Espírito Santo possa produzir esta obra profunda em nós. Sermos prontos para ouvir, tardios em falar e tardios em nos irarmos. Olha, eu deixo aqui uma dica finalizando o nosso devocional. Quando você quiser reconhecer que está se afastando desta orientação bíblica, peça ao Espírito Santo que te lembre os 3 nomes de Gênesis 25, 14. Mismá, ouvir, Dumá, ficar em silêncio, Massá, suportar. Que Deus possa te abençoar e te dar graça. Em nome de Jesus, um grande abraço.